Pessoal, boa tarde. Continuando com as regras de derivadas, vamos lá. Olha aqui, ó. Quando você tem uma função e elevado a x, a regra está aqui na frente, ó. Fala que é e elevado a x. Só que, deixei para explicar no exemplo, para ficar mais fácil. Quando aqui, ó, exemplo 1, a função e elevado a x. Qual que é a derivada de e elevado a x? Aqui, ó, derivada é o próprio e elevado a x. Só que, quando olha aqui o exemplo 2, e elevado a x ao quadrado, olha o que você tem que fazer, ó. A derivada é, você copia a derivada, você copia e elevado a x ao quadrado, tá vendo? Porém, você tem que derivar isso aqui, ó. Quanto é a derivada de x ao quadrado? Vezes 2x. Eu não vou pedir isso aqui nunca para você. Vou pedir isso aqui, ó. Certo? Porque a derivada de e elevado a x é o próprio e elevado a x, a própria função, porém a derivada do expoente, tá certo? Então a derivada de x ao quadrado é 2x. Tá certo? Então, todas elas, você vai prestar atenção aqui, ó. Então, olha aqui, ó. Aqui, ó. A elevado a u, por exemplo, é um número elevado a x. Ó, a derivada seria isso aqui, ó. A derivada seria o quê? Se copia o número elevado a x, vezes ln da base, vezes a derivada da função. Tá certo? Então, olha aqui, ó. Se for fazer de um jeito bem simplesinho, olha o exemplo 1, ó. Exemplo 1. Y que é igual a 2 elevado a x. Então, olhando pela regra, vai ficar, ó. A derivada seria y', que é igual, ó. Eu copio o 2 elevado a x, ó. Sempre ó, 2 elevado a x, vezes ln de 2 da base. Só isso, tá vendo? Agora, se aqui no lugar do x tiver uma função, porque a derivada de x é quanto? É 1, então seria vezes 1. Preciso colocar. Olha esse exemplo aqui, ó. Eu vou cobrar desse jeito aqui, por exemplo, ó. Exemplo 2. Y que é igual e, ó, 2 elevado a x ao quadrado menos 2x. Então, o que a regra fala? Ó, eu venho aqui, eu copio a função igualzinha ela está, ó, copiar igualzinha ela está. 2 elevado a x ao quadrado menos 2x, ln da base, a base é o 2, vezes a derivada do expoente, ó, tá vendo aqui? A derivada vai dar quanto? 2x, ó, x ao quadrado é 2x, menos 2. Então, eu vou estar cobrando desse jeito aqui. Isso aqui é só, ó, muito ridículo, tá vendo? Igualzinho esse de cima aqui, ó. Então, olha a terceira regra, ó. Log de u na base A. Ele fala que é u', tá certo? Sobre u vezes log de e na base A. Então, olha aqui, ó. Coloquei aqui a setinha. Vamos lá. Vai ficar, a derivada fica, ó. A derivada fica, ó. U'. U' é a função que está aqui, ó. A derivada de aqui, ó. Quanto é a derivada de 2x? É só 2. Você vê que é a derivada sobre a função, sobre 2x, ó. Eu derivo ela e copio ela aqui embaixo. Vezes, ó, log de... Mantém a mesma base. A base que é 3, então vai ficar na base 3. Tá certo? Então, ó. Aqui, ó. Assim fica mais fácil. Olha bem o exemplo 2, ó. Exemplo 2. Ó. Derivada dessa função aqui, ó. O que eu faço, ó? Eu sempre vou derivar o parênteses. Guarda isso. A derivada do parênteses sobre ele mesmo. A derivada do parênteses. A derivada do parênteses é o quê? 2 vezes 3, 6x menos 4. Dividido por ele mesmo. Sempre dividido por ele mesmo. Ó, 3x ao quadrado menos 4x. Vezes, sempre vai ser log de e na base A. A base que eu não coloquei a base aqui, ó. Tá vendo? Eu vou colocar a base aqui agora, ó. Vou colocar a base 2, ó. Não tinha colocado a base. Então, aqui, ó. Base 2 para ficar, ó. Base 2, ok? Tá certo?
Então olha aqui, ó, a quarta derivada, ó, y que é igual a ln de x, a derivada é o que? É u' sobre u. Então quando for assim, olha, é muito simples, olha aqui, ó, exemplo 1, y que é igual a ln de x. Então ficou, ó, a derivada ficou o quê? Ó, a derivada de x é 1 sobre o próprio x. É a derivada disso aqui, derivada disso aqui sobre ele, ó, dá 1x. Agora, olha a diferença aqui, ó. Exemplo 2. Ó, vou colocar até um parênteses aqui, ó. O que que tá falando na regra? Aqui, ó, derivada de ln. Eu faço aqui, ó, y' é a derivada dessa função, vai dar o quê? 4x a terceira mais 6x, tá vendo? Que é u', que é a derivada daqui, ó, sobre a própria função, que é x à quarta mais 3x ao quadrado. Tá certo? Olha aqui, ó. Estamos acabando. Falta duas só. Não, estamos acabando. Aqui, ó. Derivada de seno de x. Ó. Cosseno de x. Vezes. Aí, ó, por exemplo, olha aqui, ó. Eu deixei um espaço aqui. Deixa eu me organizar aqui, olha aqui, ó. Então, olha aqui, ó. Deixa eu organizar aqui. Ficou bom, olha aqui, ó. Então, a derivada de seno de x. É tranquilo, seria ridículo, ó. A derivada de seno de x seria o quê? Ó, derivada seria o quê? Derivada de seno de x seria o quê? Cosseno de x. Tranquilo. Ao exemplo 2, é interessante o exemplo 2, olha lá, ó. Ó, y que é igual a seno de x ao quadrado, ó, eu ponho y' que é igual a derivada de seno é o quê? Cosseno, ó, cosseno de x ao quadrado vezes a derivada disso aqui, ó. Tá certo? Se aqui tiver uma função, eu tenho que derivar a função que tiver aqui. Como é x ao quadrado, qual é a derivada de x ao quadrado? Vezes 2x. Tá certo? Então vou te cobrar desse jeito aqui, não vou cobrar aquele caso simples lá. Derivada de seno, cosseno, não tem jeito, não tem graça. Ó, antepenúltima. Mesma coisa com o cosseno, ó. Tem um porém, ó. A derivada do cosseno é menos seno de u vezes u'. Então, olha aqui, ó, um exemplo simplesinho, de caso que eu não vou pedir, que é muito simples, ó. Y é igual a cosseno de x. Qual que é a derivada? Menos seno de x. Então, é ridículo. Agora, olha aqui, ó, preste bem atenção, ó. Exemplo 2. Y que é igual a cosseno de 4x, ó. Y' que é igual menos seno de 4x vezes a derivada de 4x. Qual que é a derivada de 4x? Vezes 4. A função que tiver aqui, você deriva. Você copia lá, menos seno, porém, você deriva vezes a derivada da função. Se for uma função grande, você abre parênteses. Como é só 4, não precisa. Tá ok? Olha aqui, ó. Penúltima. Ó. Tangente, ó. A derivada tangente de x é o que? Secante ao quadrado de x vezes a derivada da função. Então, aqui, ó, se eu te pedisse aqui, ó, y que é igual a tangente de x, a derivada pela fórmula, ó, y' que é igual a secante ao quadrado de x, só. Agora, se aqui tiver uma função, eu tenho que derivar. Mesma historinha de sempre, olha aqui, ó. Exemplo 2, olha aqui, ó. Y que é igual a tangente de x ao quadrado mais x à terceira. Então, o que eu faço, ó? Y' que é igual a secante ao quadrado, ó, do parênteses, ó, x à quarta mais x à terceira, certo? Vezes a derivada do parênteses. Qual que é a derivada do parênteses? 4x à terceira, 4x à terceira, mais 3x ao quadrado. Ó, vou colocar um parênteses aqui, ó. Ficou meio apertado, mas colocando um parênteses, tá? Certo? Então aqui, ó, é secante ao quadrado do parênteses vezes a derivada do parênteses. E para terminar, a cotangente. Olha aqui, ó.
A derivada cotangente de U, ó, é o que? Menos cossecante ao quadrado de U vezes U'. Mesma coisinha, então olha aqui, ó, se eu pedisse aqui, ó, exemplo 1, derivada de cotangente x, seria só o que? Ó, menos cossecante ao quadrado de x, só isso. Agora, quando tem, no lugar do x tem uma função, ó, vou até colocar um parênteses aqui para ficar organizado. Então aqui que eu vou fazer, ó, a derivada y', que é igual, ó, menos cossecante ao quadrado do parênteses, ó, x ao quadrado menos 2x, vezes a derivada do parênteses, vai dar o quê? X ao quadrado dá 2x menos 2, certo? Então aqui, ó, aí acabou. Então, as regras de derivada praticamente são essas que eu vou cobrar de vocês.